7 semanas pro Enem, você não tá conseguindo aumentar seu número de acertos em simulado, não é? E isso vai te deixar aflito, porque você faz uma prova antiga, faz outra, e seu número de acertos não aumenta. E o pior é que geralmente aqui o povo só fala pra galera de medicina. Então fala assim, você tá estagnado aí nos seus 140 acertos? E aí a pessoa humilde lá que tá acertando 90 questões, não dá conta de chegar em 100, fala assim, gente, alguém pode me ajudar? Eu vou te ajudar. E vou ajudar também quem tá estagnado em 100 acertos, em 110, e também quem tá estagnado em 130, 140 acertos. Então presta bem atenção nesse vídeo aqui, que ele vai trazer estratégias importantes. Fica comigo, você está num platô de número de acertos, você não consegue mais aumentar seu número de acertos. Só que cada um desses alunos tem um problema diferente para resolver, e isso envolve diretamente os seus erros. Então antes de qualquer coisa, você tem que se comprometer aqui comigo de que você vai corrigir seu simulado, e você vai lá observar atentamente aos seus erros dentro do simulado, do último simulado que você fez. Então primeiro você tem que entender que você tem 3 tipos de erros. Você pode errar uma questão por falta de conteúdo, você pode errar uma questão por problema de interpretação, ou você pode errar uma questão por falta de atenção, bobeira mesmo. E aí vamos lá, cada um desses platôs geralmente tem um problema diferente, né? Primeiro eu quero falar com você que está acertando 90 questões, ou um pouquinho menos de 90, ou 100 questões, tá ali. Acerta mais ou menos 50% da prova. E eu sei que geralmente você acerta mais no primeiro dia do que no segundo, né? Isso acontece porque o seu problema é base de conteúdo. Você tem um problema na sua base de conteúdo, que é um problema que vem se arrastando aí provavelmente desde o Fundamental 2, né? Então, como você tem problema com matemática básica, isso te traz mais dificuldades na prova de matemática, e nas questões de física, química e até algumas de biologia. E as 7 semanas do Enem não tem muito o que fazer, a não ser reforçar essa base de conteúdo. Então uma das coisas que você vai ter que fazer agora é esse estudo específico lá de matemática básica. Especialmente regra de 3, razão e proporção, porcentagem. Tudo isso vai te ajudar a acertar mais questões. Com certeza você é um aluno que tem problema, por exemplo, em questões de escala, em questões de conversão de medidas, em questões de grandezas direta e inversamente proporcionais. Você vai ter que aprender isso, tá? Ah, Otávio, meu problema é pior porque eu não sei fazer conta com vírgula. Pois é, por isso que você não aumenta de 90 questões. Conta com vírgula, conta com fração, divisão com mais números. Pegou a visão? Pegou o recado? Beleza. Agora eu quero falar com você que está aí parado nos 110, 115 acertos. O seu problema, muito provavelmente, é o segundo tipo de erro que eu falei lá atrás, que está na interpretação. E o que é a interpretação? É saber ler? Não. É entregar ao exercício o que ele está te pedindo. Então, provavelmente, você tem alguns problemas com os comandos das questões, que são esses pedaços aqui, ó, que aparecem, que é quando a questão te pede o que ela vai fazer. Toda questão do Enem tem essas 3 partes. Ela tem primeiro uma contextualização da situação-problema, depois ela tem um comando e depois ela tem as alternativas. É nessa que você, às vezes, numa questão de matemática, você sabe porcentagem, você consegue fazer uma regra de 3, você entende de grandezas diretamente proporcionais, mas você não consegue fazer o que o exercício te pediu. Seu problema aqui nem é tanto mais de conteúdo, mas é porque tem muita questão que você simplesmente não consegue resolver por não entender o que a questão pediu. E aí, o Enem é uma prova que repete muitos padrões. Todos os vestibulares repetem, mas o Enem ele é mais repetitivo ainda. O que você precisa? Estudar esses padrões. Como que você faz isso? Fazendo prova antiga, corrigindo prova antiga, se acostumando com esses padrões. E por último, você, que está aí com 140, 145 questões de acertos, né? O seu problema muito provavelmente está na distração de algumas questões. Porque vamos lá, a sua base de conteúdo já está muito boa. Se você acerta 35 questões de cada prova, você está errando 40 questões no total, mas você está aí com 80% de acerto. Então, muito provavelmente não está te faltando tanto conteúdo para chegar nos 155, 160 acertos. Mas você deve estar deixando algumas questões para trás por distração, falta de atenção, bobeira. E aí, qual que é o negócio? É você avaliar o que você tem errado mais nesse sentido. Então, nossa, toda vez eu estou errando na hora de balancear uma equação lá de química. Eu estou errando questões de escala direto por contar zero errado. Eu estou errando notação científica. Ah, não, professor, eu estou errando na probabilidade na hora de multiplicar em cima e embaixo. Então, identifica quais são os seus erros de distração, quais as bobeiras que você tem dado frequentemente, porque naturalmente você vai conseguir aumentar seu número de acertos. Faz um exercício, pega aí o último simulado que você fez e conta quantas questões você errou de bobeira. Quantas questões você ficou em dúvida entre duas e marcou a errada. A partir dessa correção, você vai conseguir aumentar seu número de acertos sem precisar ganhar mais conteúdo, porque você já está com muito conteúdo já. De qualquer forma, você viu que tudo passa por uma correção bem feita do simulado e uma análise detalhada. Então, falta pouco tempo? Faltam 7 semanas? Faltam 7 semanas. Mas dá tempo ainda de você aumentar bastante seu número de acertos. E para saber como fazer isso, igual eu te ensinei nesse vídeo, começa a me seguir aqui, tá? Professor Otávio Carvalho. Um abraço, boa sorte e a gente se vê amanhã.